muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos mesmo a mais uma edição do Misha. Um café com fé. Que Deus possa falar não só ao nosso ouvido, mas ao nosso coração através da meditação da Palavra de Deus, que tem como tema obediência. Esse é um tema fantástico, sensacional, mas é muito difícil de nós obedecermos a Deus e a sua palavra. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 27 ao 29, uma passagem onde relata um acontecimento dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Mas antes de nós entrarmos no texto, quero te convidar a se inscrever no canal Misha no Café com Fé, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, compartilhar esses vídeos que falam de Deus e que você possa também deixar sua sugestão, seu comentário, que você possa também deixar os seus pedidos de orações que nós queremos orar por você. Bora lá para a meditação dessa manhã. Diz assim o texto, Atos 5, do 27 ao 29. E trazendo-os os apóstolos, apresentaram eles ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não já dizemos a vocês expressamente que não viessem ensinar nesse nome, o nome de Jesus? E encheste Jerusalém dessa nova doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue de Jesus, desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se a palavra obediência já é algo difícil do ser humano exercitar, praticar. Por exemplo, se nós pensarmos hoje no trânsito, como é fácil nós vermos pessoas desobedientes no trânsito, correndo acima do limite de velocidade, ultrapassando onde não se pode ultrapassar, andando com carros sem a devida condição, passando em semáforos quando ele está fechado. Isso é só um exemplo. Se nós pegarmos outro exemplo, por exemplo, dentro da sala de aula, quantos alunos desobedecem aos professores, ficam com os celulares ligados, vendo outras coisas, conversando e deixam de prestar atenção na aula. Ou seja, é natural, é da natureza humana a desobediência. Nesse caso em específico, os discípulos foram colocados diante de um julgamento, porque foi dito a eles que eles não podiam mais falar do nome de Jesus e ensinar a doutrina do sangue, do amor de Jesus, do perdão, do milagre de Jesus. Mas eles não obedeceram aos homens. E Pedro e os discípulos disseram assim: convém a nós obedecer a Deus e não aos homens. E aí eu quero falar com você, meu querido e minha querida. Nós só podemos desobedecer uma ordem, uma lei deste mundo quando ela desobedece a lei, é a palavra de Deus. Portanto, obedeça o seu superior, o seu gestor, o seu gerente, o seu patrão, o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, mas obedeça sobretudo a palavra de Deus. Aquilo que Deus ensina, a Ele sim e a ela sim, devemos toda a nossa obediência. E nós muitas vezes procuramos desobedecer a Deus, a sua palavra, e depois questionamos por que algumas coisas acontecem ou deixam de acontecer na nossa vida. E a resposta é muito simples: desobediência aos ensinamentos de Deus. Às vezes alguém te pede para fazer algo errado, mentir, por exemplo, para ter um benefício, e você prefere obedecer à ordem de um homem que está falando que é errado, e desobedece à ordem de Deus que fala que a mentira é do diabo. Às vezes você prefere obedecer a alguém que fala assim: vai lá e conta essa história, sempre que você sabe que ela não é verdadeira. Do que obedecer a Deus que fala que a fofoca não é de Deus. Reflita sobre isso e obedeça a Deus todos os dias da sua vida. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela Tua orientação, pela Tua direção. Sabemos, ó Deus, que é difícil obedecermos, sobretudo a Tua palavra, mas que o Senhor nos dê condições a isso.
e assim seremos muito mais abençoados. Peço e agradeço no nome de Jesus. Jesus te ama e o Misha também.